Boa noite, base. Boa noite, Force. Nossa, vocês combinaram isso? Que da hora. Gente, é um prazer estar aqui. Estou muito feliz com essa noite. Eu sinto que a atmosfera desse lugar está aberta. Quantos estão sentindo isso? Quantos estão sentindo os céus abertos sobre esse lugar? Eu creio que o Senhor tem algo para fazer nessa noite através das nossas vidas. E eu queria me apresentar, talvez, para quem não me conheça, né? Eu sou o Denis Bastos, faço parte da base há 3 anos já. Sou casado com a Priscila e tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, fofuchos, que é a Cecília, que tem 6 anos, o Murilo, que tem 3 anos, e o Caleb, que tem 58 dias. 58 dias. Bebezuco, fofinho. Tá gordinho, gente. Nossa, muito fofo. Glória a Deus por isso. O Senhor tem feito grandes coisas. Enquanto os testemunhos estavam sendo feitos aqui, eu sentia meu coração aquecido. Quantos sentiram o coração aquecido ouvindo os testemunhos? É muito bom ouvir testemunho, porque nós percebemos que Deus faz de novo, e de novo, e de novo. Eu louvo pela vida desses adolescentes, e eu quero dizer para eles que estavam aqui testemunhando, é só o começo. É só o começo do que o Senhor tem para fazer na vida de vocês, amém? Glória a Deus, gente. Eu juro que eu não sabia o tema do acampamento do Force, eu juro. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre despertamento espiritual também. E eu creio que se Deus está insistindo conosco nessa mensagem, é porque Ele quer nos ensinar, Ele quer que a gente ainda avance mais profundo sobre isso. Amém? Então, abra sua Bíblia agora em Efésios capítulo 5. Abra sua Bíblia ou ligue o aplicativo, né, da sua Bíblia, os mais moderninhos aí. Em Efésios capítulo 5, dos versos 14 ao 17. Eu quero ler um texto junto com vocês e depois eu quero orar também com vocês. Amém? Vamos lá. Efésios 5, 14. Diz assim: Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar agora. Deus, eu te louvo por esse tempo, eu te louvo pela sua palavra, Senhor. Nessa noite nós queremos estar disponíveis ao que o Senhor quer fazer. Eu oro para que haja um despertamento espiritual nessa noite, Pai. Eu oro para que os nossos corações sejam despertados e o Senhor possa resplandecer sobre nós. Abre os nossos olhos nessa noite, abre os nossos ouvidos, nós queremos te ouvir, Senhor. Que a sua palavra seja como uma semente plantada no nosso coração e possa gerar frutos para a vida eterna, em nome de Jesus, amém. Esse texto da carta de Paulo aos Efésios, ele me chamou muito a atenção nesses últimos dias. Eu sei que vocês já ouviram sobre isso no acampamento do Force, mas eu creio que o Senhor está vindo algumas semanas falando conosco sobre isso, sobre despertamento espiritual, sobre sairmos de uma condição de sono e dormência espiritual. Paulo está dando um alerta aos Efésios sobre um estado de sono e de apatia espiritual. Paulo fala sobre uma certa maneira de viver que ele considera insensata, ou seja, uma maneira de viver sem senso, sem sensibilidade espiritual do que está acontecendo à nossa volta. Podemos considerar esse sono espiritual como um estado de frieza, um afastamento do Senhor, uma espécie de uma vida espiritual anestesiada,
Já viram uma pessoa anestesiada? Alguém que vai fazer alguma cirurgia? Já viram? Já viu? Sim? A pessoa fica ali em estado inerte, ela não se move, mas ela está respirando. Ela está vendo muitas vezes alguma coisa, mas ela está inconsciente. Sabia que muitas vezes nós podemos estar vivendo dessa maneira, nos dias de hoje, anestesiados? E por que isso muitas vezes acontece? Porque nós entramos nesse estado de sono a tal ponto de nos tornarmos insensíveis à voz de Deus. E eu queria dizer uma coisa para vocês. A coisa mais terrível para os filhos de Deus é não ouvir a voz do seu Pai. Não estar sensíveis à voz do seu Pai. Porque quando isso acontece, nós perdemos completamente a direção das nossas vidas. Amém? Queria perguntar, quantos aqui já se sentiram dessa maneira? Um estado de apatia, de sono, de dormência, de desânimo? Ou se você conhece alguém que se sente assim? Eu acho que hoje é um dia para a gente fazer uma análise pessoal, né? Será que nós estamos vivendo uma vida no modo automático? Eu vejo muitas pessoas vivendo no modo automático, anestesiadas. A vida está acontecendo, está uma loucura ao redor dessa pessoa, mas ela não percebe os dias passando. Quantos aqui acham que os dias estão passando mais rápido? Esse dia no GF, a gente estava conversando, o pessoal do GF está ali para, não me deixa mentir. Os dias parece que estão passando mais rápido. Ué, mas será que os dias mudaram? Os dias dos nossos pais têm mais horas? Não. Os dias dos nossos avós têm mais horas? Não. Então o que está acontecendo? Que a gente está percebendo que os dias estão passando mais rápido. A gente termina a semana, a gente nem vê o que aconteceu, a gente não conseguiu orar, a gente não conseguiu falar com Deus, a gente não conseguiu visitar um irmão. Os dias parecem estar passando mais rápido, tem alguma coisa acontecendo e a gente precisa ficar em alerta. Amém? Quando a pessoa está com sono, ela sai completamente do seu estado normal de atenção. Vocês já repararam nisso? Quando alguém está com sono, ela sai do seu estado natural. Eu quero contar uma coisa para vocês. Eu tenho 3 filhos, como eu falei, e o meu filho do meio, o Murilo, ele tem 3 aninhos, e ele é uma criança muito ativa. Ele gosta de correr pela casa, ele gosta de subir no sofá. Quem conhece ele sabe. Sobe até nos carros aí de vez em quando, né? Em cima do topo do carro. E ele corre muito. E quando ele está com sono, parece que dá um pico de energia nele. Ele começa a correr pela casa e gritar: papai, eu sou o Sonic, eu sou o Sonic. E começa a correr para lá e para cá. A gente fala: meu Deus, esse menino não vai dormir. Só que aí chega um outro estágio do sono dele. Ele começa a ficar, vai acabando a pilha dele. E quando chega nesse estado, gente, a gente começou a perceber que acontece uma coisa com ele. Ele começa a cair. Do nada ele começa a cair. Então ele fica com tanto sono que do nada Murilo cai no chão. O que aconteceu com o Murilo? Está lá caído. Ou ele começa a bater nas coisas. Ele está andando, de repente ele esbarra numa parede, do nada, né? Esses dias ele estava indo para uma porta, ele estava com tanto sono que ele estava indo em direção à porta, só que ele foi virando para a parede. E aí eu falei: não, ele não vai bater na parede, ele não vai bater na parede. E aí ele bateu na parede. E aí, por que isso acontece? Porque quando ele está com sono, ele vai perdendo a capacidade de concentração, a capacidade de percepção das coisas ao redor dele. Eu comecei a observar isso e o Senhor começou a falar no meu coração. Ele começa a perder a capacidade de perceber as coisas à sua volta, a capacidade de ver as coisas, a sua visão é comprometida, a sua audição fica comprometida quando você está com sono. Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Quando estamos um estado de sono e de apatia espiritual, nós vamos perdendo a nossa capacidade de ver as coisas à nossa frente. Nós vamos perdendo a nossa capacidade de ouvir a voz do Senhor. Nós vamos perdendo a nossa capacidade de sentir o outro que está ao nosso redor. Quantos estão entendendo aqui? Nós não podemos mais aceitar esse estado de sono no nosso meio. Nós não podemos mais aceitar viver uma vida no automático, como se fôssemos o The Walking Dead de Cristo.
andando por aí como se nada tivesse acontecendo. O Senhor não nos chamou para isso. Eu queria falar com vocês que esse sono que Paulo está falando ali em Efésios, para que possamos despertar desse sono, ele traz algumas consequências para a nossa vida espiritual. A primeira delas é a perda da intimidade com Deus. Lá no Éden, quando Adão e Eva caíram, comeram do fruto, a primeira coisa que aconteceu com eles foi a perda da intimidade com Deus. Diz lá em Gênesis que eles estavam no jardim e eles escutaram os passos de Deus. E o que eles fizeram? O que eles fizeram? Se esconderam, perdeu a intimidade. Não tem mais intimidade. Outra consequência, a falta de sensibilidade à voz de Deus. Quando estamos nesse estado de sono, de apatia, de sonolência, nós perdemos essa sensibilidade da voz do Senhor e também nos tornamos mais vulneráveis às tentações. Quando estamos com sono espiritual, com essa apatia espiritual, nós nos tornamos mais vulneráveis às tentações. Mas o que pode levar a esse estado de sono e apatia? Eu vou falar alguns pontos que podem nos levar para esse estado de sono e apatia. O primeiro deles é a idolatria e a religiosidade. A gente vê na história da Bíblia o povo de Israel. O tempo todo a gente vê uma história de proximidade do Senhor e daqui a pouco eles estão distantes do Senhor de novo. Num dia eles estão de boa com Deus, vivendo coisas maravilhosas, o coração queima, e no dia seguinte eles estão erguendo altares a outros deuses. Deus odeia a idolatria. Mas você pode me dizer, Denis, a gente não tem idolatria na nossa igreja, eu não tenho idolatria na minha vida, não? Tem um livro de Tim Keller que diz assim, o nome do livro é Deuses Falsos. Anota esse livro para você ler. Deuses Falsos, do Tim Keller. Ele diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se nós não colocarmos Deus no trono do nosso coração, automaticamente a gente ergue outro Deus. A gente coloca outro ídolo no lugar. Portanto, nós temos que tomar cuidado com a idolatria. Mas eu não adoro imagens, mas às vezes você adora o seu trabalho. Eu não adoro imagens, mas às vezes você adora a sua namorada, seu namorado. Você coloca ele no lugar de primazia, você coloca ele no lugar principal, que é o lugar de Deus. Então nós temos que tomar esse cuidado, porque a idolatria vai gerar em nós um estado de sonolência, esse estado de sono. E a religiosidade. Eu vou citar aqui os fariseus. Quantos lembram dos fariseus? Eles eram mestres da lei, conheciam muito bem as Escrituras, não faltavam em nenhum culto, eles iam todo sábado ao templo, mas ainda assim, quando Jesus se apresentou diante deles, Jesus era o cumprimento das promessas dos livros que aqueles caras liam todos os dias. Eles não reconheceram Jesus. Por quê? Eles eram tão religiosos ao ponto de não enxergarem que o próprio Cristo estava ali. O Cordeiro de Deus estava ali. O cumprimento das promessas estava ali. Eu não quero viver uma vida em que as coisas acontecem e eu não percebo. Eu quero viver uma vida que vai fazer a diferença na história. Eu quero viver uma vida com Deus que vai reconhecer o lugar de Deus na minha vida. E eu creio que vocês também desejam isso. Então, nos livremos da idolatria e da religiosidade. O distanciamento das disciplinas espirituais nos faz ir para esse ambiente de sono. Denis, o que é disciplina espiritual? Que nome grande. Alguém conhece alguma disciplina espiritual? Pode falar alto aí. Jejum. Outra. Aqui, desse lado. Disciplina espiritual. Oração. Alguém falou aqui. Jejum, oração. O que mais? Leitura da palavra. Outra. Oi? Propósito.
Louvor, adoração, são disciplinas espirituais, são coisas que nós praticamos que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus e com o próximo também. Orar, ler a Bíblia, jejuar, adorar ao Senhor. Essas são as disciplinas espirituais. Quando nós nos distanciamos dessas disciplinas, nós corremos o risco de ir para esse lugar de morosidade, para esse lugar de sono, de apatia, para esse lugar que nós não queremos estar, amém? E o último aqui, distrações do mundo. Hoje nós vivemos num mundo em que tudo é feito para roubar a nossa atenção. Você já percebeu isso? Você passa num outdoor, você já se distraiu com o que está escrito lá, uma propaganda. Você abre um Instagram, você nem está querendo comer lanche, mas aparece um hamburgão bem na sua tela, bem na sua cara, né? O tempo todo estão querendo roubar a nossa atenção. O hamburgão só aparece para mim, tá, gente? Que eu gosto de comer. Mas o tempo todo estão querendo roubar a nossa atenção. Tudo contribui para que nós sejamos cada vez mais distraídos. As redes sociais, as telas, tudo isso que vocês já sabem, não vou ficar falando muito sobre isso. Mas essas coisas, amados, roubam a nossa atenção. Denis, mas eu sei usar o celular, pode ficar tranquilo. Isso vai roubar o seu tempo com Deus, isso vai roubar o seu tempo de oração, isso vai roubar o seu tempo de leitura da palavra, isso vai roubar o seu tempo de visitar um irmão, de orar por alguém, de participar de um GF. Gente, nós estamos vivendo dias terríveis. Lembra do texto lá? Os dias são maus. Foi o que Paulo estava falando. Tomem cuidado com o jeito que vocês estão vivendo. A nossa geração se alimenta de palavras proféticas, mas não responde a nenhuma delas com ação, pois estamos dormindo. Resumimos nossa vida espiritual como um compromisso aos finais de semana e vamos nos tornando religiosos. Assim como os fariseus que sabiam tudo, liam tudo, mas não reconheceram o Filho de Deus que estava diante deles. Há um sono, uma frieza, uma apatia que domina a nossa geração nos dias de hoje. Eu e você fomos chamados por Jesus para um propósito maior, amém? Quantos creem nisso? Amém? Há um porquê de eu e você termos nascido nesse tempo, na família que nós nascemos, na cidade que nós nascemos, na igreja que nós participamos. Há um motivo de você estar aqui nessa noite, você acredita nisso? Há um porquê de você estar aqui. O Senhor não nos chamou para frieza e sonolência espiritual. O Senhor não nos chamou para apatia. O Senhor nos chama para nos levantarmos hoje, em meio a uma geração caída, promíscua e sonolenta, para sermos sal da terra, para sermos luz para o mundo, para que Cristo resplandeça sobre nós e a terra seja cheia da glória de Deus, até que Ele venha. Como diz em Romanos 8,19, a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de... Eu e você fomos chamados para assentar na mesa do Pai, não mais como órfãos, mas agora como filhos de Deus, por meio de Jesus, para revelar ao mundo a glória de Deus Pai. Esse é o nosso chamado, amém? Quantos creem nisso? Eu quero que você, nessa noite, tenha o seu coração aberto para isso. Nós não fomos chamados para sonolência. Eu repreendo em nome de Jesus todo sono, toda dormência, toda sonolência nas nossas vidas, que nós possamos, nesses dias, nos levantar, como diz a palavra do Senhor, e Cristo resplandecerá sobre nós. Amém? Eu quero falar com vocês agora como vencer esse sono e essa apatia espiritual. E nós vamos começar pelo primeiro ponto, que diz: alimente mais o seu espírito do que a sua própria carne. Vamos abrir juntos Mateus, versículo 26, do verso 36 ao 41. Eu quero que você me acompanhe nessa leitura. Nós vamos ler aqui sobre alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne.
Mateus 26, 36 ao 41. Amém? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que acontece aqui nesse trecho é que os discípulos dormem enquanto Jesus está orando lá no Getsêmani. Os discípulos estavam dominados pelo medo e pelo cansaço, as distrações. Poucos capítulos antes desse trecho, Jesus tinha acabado de anunciar para os seus discípulos que ele iria morrer. Que ele iria morrer e ressuscitar no 3º dia. Ele tinha acabado de avisar isso para os seus discípulos. Isso estava muito fresco na memória dos discípulos, certo? Mais ou menos, né? A gente vê aqui que Pedro deixou-se levar pelo medo, deixou-se levar pelo cansaço, coisas que são provenientes da nossa carne. Ele deixou sobressair, deixou dominar. E Jesus disse: orem para que não cedam à tentação, pois ele sabia que se nós cedermos às nossas emoções, seremos dominados por ela. Mas se alimentarmos o nosso espírito, então não vamos nos sujeitar mais à carne. Amém? Eu quero ler um outro texto que está em Gálatas 5, 17 ao 25. Gálatas 5, 17 ao 25. Anote esse texto para você ler durante a semana. Vamos juntos. Gálatas 5, 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Há uma batalha constante, irmãos, acontecendo dentro de nós. Há uma batalha constante acontecendo dentro de você agora, para que você se mantenha atento a essa ministração, para que essa ministração não se perca, para que isso que estamos vivendo hoje aqui não se perca. Houve uma batalha grande para que você chegasse até aqui. Glória a Deus porque você está aqui. Houve uma batalha grande para que acordássemos hoje. Nós precisamos entender a realidade espiritual a qual nós estamos inseridos. Existe uma batalha entre o Espírito e a nossa carne, entre os desejos de Deus, o que Deus deseja, e o que nós desejamos. Quanto mais alimentarmos o nosso espírito, mais próximos de Deus e de sua vontade nós estamos. Quanto mais alimentamos a nossa carne e os nossos próprios desejos, mais distantes do Senhor nós estamos. Eu queria fazer uma pergunta para você hoje.
Quem você tem alimentado mais nesses dias? A sua carne ou o seu espírito? Pensa um pouco aí, nesses últimos dias, nessa semana. Como é que foi o balanço aí? Entre o espírito e a sua própria vontade? Na sua casa ali com os seus pais, lá na sua escola, na sua faculdade. Como é que ficou essa luta aí? Quem ganhou? Quem você tem alimentado mais? Irmãos, isso é muito sério. Vocês são jovens. Aprendam isso. Alimentem o Espírito. Alimentem o Espírito. Nós vamos ver aqui como alimentar o Espírito. Paulo deixa claro quais são os frutos daqueles que constantemente alimentam o Espírito. E também quais são os frutos daqueles que não alimentam o Espírito. Nós vimos aqui no texto, né? Aqueles que não alimentam o Espírito vão ter como frutos o quê? A imoralidade, a impureza, a idolatria e toda aquela lista lá que Paulo colocou. Agora, os que alimentam o Espírito, quais são os frutos que vão gerar da vida de quem alimenta o Espírito no dia a dia? Amor, alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, como nós podemos alimentar então o nosso espírito, Denis? Você está dizendo que a gente tem que alimentar o espírito e não a carne, para que a gente não entre nesse ambiente de sono. Nós podemos alimentar nosso espírito nos alimentando com a palavra de Deus, como o Rampola falou, ser cheios da sua palavra, permitir que ela domine a nossa mente e o nosso coração. Coloque a leitura como primeira coisa do seu dia. Vamos fazer uma brincadeira essa semana? Vamos trocar o celular pela Bíblia? Será que a gente consegue fazer? Troque o celular pela Bíblia. Que ao acordar, ao invés de você pegar o seu celular, pega a sua Bíblia. Começa a falar com o Senhor logo de manhã. Mateus 4 diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse é o nosso alimento, irmãos, amém? A palavra de Deus é o nosso alimento. Praticando também a oração constante. Através da oração, nós conversamos com Deus, nós temos relacionamento com Deus. E à medida que nos relacionamos com Ele, Ele vai se revelando e vai revelando os seus segredos. Sabia que Deus quer revelar os seus segredos para vocês? Malaquias diz que o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes liberar a sua palavra sobre os seus servos, os profetas. Quantos de nós desejam conhecer os segredos do Senhor nessa noite? O Senhor quer liberar sobre nós os seus planos, os seus segredos, para a nossa vida e também para o que Ele quer fazer nessa cidade. Viver também em comunidade é uma forma de alimentar o espírito. Ter comunhão com os irmãos. Irmãos que vão edificar na nossa fé. Irmãos que não vão só passar a mão na nossa cabeça, gente. Irmãos que vão falar onde a gente está errando. Discipulado. Você está errando nisso. Viu? Não vai por esse caminho. Nós precisamos estar com os irmãos. Onde os irmãos estão, ali também eu preciso querer estar. Pois é ali que eu vou ser edificado, fortalecido, sarado, curado. A gente ouviu o testemunho aqui sobre isso. Amém? Então, para vencermos o sono e a apatia espiritual, mandar isso embora, vamos alimentar o nosso espírito mais do que a nossa carne. Amém? Segundo ponto, para vencermos o sono e a apatia espiritual, 2, elimine as distrações e fixe seus olhos em Jesus. Eu vou ler um texto que está em Hebreus 12, queria que você abrisse também, vamos folhear a nossa Bíblia aí um pouquinho, e o seu celular. Hebreus 12, a partir do verso 1. Hebreus 12, verso 1, Novo Testamento, né?
Amém? Elimine as distrações e fixe seus olhos em Jesus. Hebreus 12:1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O Senhor nos chama para nos livrarmos das distrações, irmãos. É o que está falando o texto bem no comecinho. Nos livrar de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, para que possamos correr o quê? Livremente. Sabe que você tem uma carreira para correr, uma corrida para correr? Quantos estiveram na corrida da família aqui hoje? Deixa eu ver. Os atletas. A Esther, lá, ó. Muito bem. A galera aqui. Hoje a galera correu aqui, né? E a nossa jornada com Deus é uma corrida também. Nós estamos avançando. Porém, ao longo da nossa jornada, nós vamos acumulando pecados, acumulando coisas que nos distraem na nossa mochila, e essa mochila vai ficando cada vez mais pesada, dificultando a nossa caminhada, dificultando que a gente avance no reino. Então, o que a gente tem que fazer de prático? Pegar o que está pesado e jogar. É o que Paulo não sei se foi Paulo que escreveu aqui. É o que o autor de Hebreus está dizendo. Livre-se de tudo que te atrapalha, de todo embaraço, de todo pecado. E ele fala mais: tendo os olhos fixos em Jesus. Ter os olhos fixos em Jesus é ter senso de propósito. Alguém falou de propósito, agora está certo. Ter os olhos fixos em Jesus é ter senso de propósito, é saber para onde estamos indo. Para onde você está indo? Em qual direção você está mirando a sua vida? Para onde você está apontando a sua vida? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Você é adolescente do Force, aonde você está mirando a sua vida? Aonde você está depositando a sua vida? Nós temos que ter um alvo. Jesus é o propósito das nossas vidas. Segui-lo, conhecê-lo e fazê-lo conhecido é a razão de estarmos aqui. Amém? Mas quando retiramos nossos olhos dele, perdemos o senso de propósito e entramos nesse estado de sono e apatia espiritual que eu falei no começo, pois não sabemos nem para onde estamos indo. Como Pedro, quando Jesus andou sobre o mar, sobre as águas, né? Diz assim a passagem: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando ele reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro estava olhando para Jesus, mas se distraiu com o vento. Desviou seu olhar para outro lugar que não era o Senhor. É muito sério isso. Nós precisamos buscar olhar para o Senhor, ter olhos fitos em Jesus, eliminar as distrações, restabelecer esse senso de propósito em nossas vidas, porque quando não estamos olhando para Ele, nós perdemos completamente o foco. Em Lucas 24, fala sobre 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém a caminho de Emaús, né? E se depararam com Jesus, mas eles estavam tão tomados de medo do que havia acontecido, que acabaram perdendo o senso de propósito. Se esqueceram que tinham vindo
do que tinham vivido com o Senhor e deixaram o medo e a incerteza os dominar. Pela distração, eles caíram no sono e na apatia. Só depois que Jesus explica as Escrituras para eles, desde Moisés até os profetas, restaurando o coração deles e o propósito, e quando ele partiu o pão, foi que o senso de propósito deles foi restaurado. Eles estavam com Jesus, gente, caminhando com Jesus no caminho de Emaús. Jesus estava do lado deles e eles não reconheceram. O que aconteceu? Eles perderam o senso, eles ficaram desesperados. Jesus morreu, cara. A gente estava lá em Jerusalém, a gente viu ele pregado na cruz. Ele morreu. E agora? O que a gente vai fazer? A gente achou que ele que ia ser o libertador. Perderam o senso de propósito. Deixaram-se dominar pelo medo. Esse mesmo Pedro que se desviou várias vezes, desviou o olhar várias vezes de Jesus, mais para frente ele vai encontrar o seu propósito. Ele entende a sua vocação e Jesus fala sobre ele: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Após a ressurreição, em uma praia, Jesus encontra Pedro e diz: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. O que é apacentar, gente? É cuidar. É pegar a ovelha no colo, cuidar da ovelhinha. É tosquiar a ovelhinha, cuidar dos machucados da ovelhinha. Pedro encontrou o seu propósito. É isso que eu vou fazer, Senhor. Eu vou cuidar das pessoas. Eu vou andar por aí, vou cuidar das pessoas. Eu vou cuidar das ovelhas. Mais para frente, há poucos meses depois, esse mesmo Pedro, ele prega para uma multidão e 3.000 pessoas se convertem. Pedro eliminou a distração, fixou os olhos em Jesus e no propósito e rompeu com o sono e com a apatia. Amém? Eu oro para que nessa noite a gente possa romper com o sono e com a apatia, que a gente possa deixar o nosso coração borbulhar de amor pelo Senhor e a gente possa encontrar o propósito novamente. Eu oro para que haja um despertar nessa noite, que não vai durar só algumas semanas, mas que vai durar meses, anos. Eu oro por esses adolescentes, para que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da graça do Senhor, para pregar corajosamente na sua escola, para falar de Jesus para os seus amigos. Eu oro pelos jovens que estão indo para a faculdade, eu oro para os jovens que estão entrando nas empresas dessa cidade, para que eles sejam luz, para que eles sejam o sal da terra, para que eles sejam a diferença nesse mundo. Amém? Nós somos esses jovens, nós somos esses adolescentes, vocês carregam algo precioso. Para vencermos o sono e a apatia espiritual, então elimine hoje aquilo que te distrai e fixe seus olhos em Jesus. E o terceiro e último ponto, para a gente encerrar e orar juntos aqui: mantenha a chama do Espírito acesa. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar uma coisa que não está aqui, que não está ali, mas o Senhor está me impulsionando para isso. Eu creio que eu estava estudando um pouco sobre avivamentos nesses últimos dias. E alguns estudiosos dizem que antes do avivamento acontecer, o que é o avivamento? É um grande derramar do Espírito Santo sobre uma região. Eu creio que o Senhor está para derramar algo aqui em Sorocaba. Eu estou sentindo, como o Carlos falou na vigília, cheiro de avivamento. Eu sinto que o Senhor está preparando um terreno, irmãos. Quantos sentem isso também? O Senhor está preparando. Não foi à toa que vocês foram para o acampamento e estão cheios. Não é à toa. Não é à toa que estamos vivendo aqui nessa cidade, aqui nesse lugar. Existem palavras falando sobre esse púlpito aqui, gente. Sobre esse lugar, de um derramar do Espírito fluindo para a cidade. Vocês creem nisso? Eu creio que o Senhor está preparando a terra. Ele está preparando, assim como a chuva, antes de cair, a gente começa a ver a nuvem. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente começa a ver uma nuvem se formando. Essa nuvem vai juntando com outra, vai ficando aquela nuvem escura. Daqui a pouco a gente começa a ouvir som de trovão. A gente começa a ouvir raio, trovão.
ver raio, né? Não dá para ouvir o raio. A gente começa a ouvir o trovão. O que eu estou querendo dizer é que Deus está preparando algo. Deus está preparando um ambiente. E eu estava falando dos avivamentos. Alguns estudiosos dizem que antes de um grande derramar do Senhor acontecer, Ele começa a despertar o seu povo. Qual foi o tema do acampamento? Breakout, romper, despertar. Eu creio que nós estamos vivendo na igreja família, na base, no Force, nesses últimos meses, um despertamento espiritual. Quantos creem nisso? Eu sinto o Senhor fazendo algo, o Senhor preparando o caminho. E antes de um grande derramar, de um grande avivamento, o Senhor desperta. E com esse despertamento também vem um senso de arrependimento de pecados. Antes de grandes avivamentos vem um senso de arrependimento de pecados, de vida de santidade, irmãos, eu estou falando. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Ele é digno das nossas vidas. Ele é digno da nossa santidade. Ele é digno de andarmos por essa cidade fazendo a diferença. Ele é digno. E eu sinto que antes de grandes avivamentos vem um senso de arrependimento de pecados. Eu estava estudando sobre Asbury, um avivamento que aconteceu em 2023. Quantos lembram desse avivamento em Asbury, nos Estados Unidos, 2023? Sabe como começou o avivamento? Alguns jovens estavam reunidos na capela de uma universidade. E eles estavam lá, orando, louvando, tocando seu violãozinho. Não tinha nada de luz, não tinha nada. Era um violãozinho simples e um coração disposto. E um dos jovens, o que ele fez? Ele veio até a frente. Ele falou: eu preciso confessar algo. Eu preciso abrir meu coração. Eu preciso confessar, eu não estou bem. Eu não estou vivendo uma vida santa. Eu não estou vivendo uma vida digna. A partir disso, irmãos, a partir do arrependimento de pecados, o Senhor começou a liberar um sopro sobre aquele lugar. O Senhor começou a mover pessoas naquele lugar. Pessoas de vários lugares do país começaram a ir para lá. A cidade virou uma loucura. Os hotéis não sabiam o que fazer para receber as pessoas. Eu desejo isso para Sorocaba. Eu desejo que Sorocaba não consiga conter o que vai acontecer aqui. Eu desejo que os hotéis dessa cidade fiquem cheios com aquilo que o Senhor vai fazer. Eu não sei quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, mas eu creio que o Senhor está preparando o nosso coração nessa noite, está nos movendo para isso. E eu nem falei do ponto 3 aqui. Mantenha a chama do Espírito acesa. Eu vou ler um texto, nós vamos orar. 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim: não apaguem o Espírito. Vou ler de novo: não apaguem o Espírito. Ei, Force, quero dizer para vocês agora, aquilo que vocês viveram lá no acampamento, não apaguem o Espírito, não deixe isso morrer. Ei, base, quero falar para vocês agora, não apaguem o Espírito. Não deixe cair, não deixe que as distrações desse mundo, não deixe que as tentações que vêm sobre você roubem aquilo que o Senhor está construindo em nós. Não deixem o Espírito apagar, não apaguem o Espírito. O Senhor tem grandes coisas para fazer conosco, amém? Nós precisamos estar dispostos e disponíveis àquilo que o Senhor quer fazer. O texto diz para não apagarmos o Espírito. Significa então que existe uma possibilidade de apagarmos. Como o texto de Efésios que nós lemos no início diz,
existe uma maneira de viver que nos conduz a apagar o Espírito. Que possamos nesses dias nos afastar daquilo que nos impede de viver plenamente no Senhor. Que possamos viver nesses dias não como aqueles que não entendem o que está acontecendo, que estão com sono, que estão aprisionados no sono espiritual, mas que possamos viver e desejar por algo maior, que possamos desejar um avivamento em nosso coração, um avivamento espiritual. Eu oro para que nesses dias nós tenhamos mais desejo pela palavra, amém? Que nós possamos ter mais vontade de ler a palavra, mais vontade de buscar ao Senhor, mais vontade de orar. Eu creio que o Senhor vai nos levar para esse lugar. Para finalizar, então, eu quero ler o texto que nós lemos no começo. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou ler de novo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu vou ler de novo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá